Olá pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Hoje, dia 21 de setembro, né? Primavera chegando, agora 11 horas e 14 minutos, né? E a gente está dando início a mais um Giro das 11. Bem, gente, o que a gente vai falar hoje vai ser sobre o capítulo de rosca. Nós vamos fazer uma recapitulação do que foi dado até agora e vamos falar sobre mais alguns tipos de roscas. Bem, e algumas características de cada uma. Mas uma coisa hoje me foi extremamente grato. Já há mais de 20 anos, que eu não tinha contato com uma pessoa, e essa pessoa fez contato hoje pela manhã comigo. Eu achei sensacional, gostei demais, é uma pessoa que eu gosto demais. É o Diego Martim Coscaia. Nós trabalhamos juntos na Gamesa 2000, né? 99, 2000, 2001. Então, inicialmente, eu entrei lá para ajudar, ser um facilitador para o pessoal. Depois inverteram os papéis, o Diego acabou sendo o nosso supervisor do grupo. E foi uma coisa assim sensacional, muito boa, né? Uma ajuda recíproca, né? Entre a gente. E olha, tanto tempo. Aí hoje pela manhã, via LinkedIn, ele deu um oi, né? E para minha surpresa, fiquei muito feliz. Mas muito feliz. Não vou entrar tanto em detalhes de situações, mas ele falou assim para mim que ele está muito bem hoje em Navarra, né? Na cidade de Pamplona, né? Na capital de Navarra, e ele responde hoje por toda a parte de projeto lá. Eu dei uma lida assim por cima no perfil dele, mas há muito tempo já que ele está nessa linha, né? E ele me falou: Omar, tenho 2 filhos. E o mais velho, o nome é Omar. Rapaz, eu sempre tive esse rapaz como se fosse um filho meu. E ele fala isso, não sei se foi pelo meu nome, mas ele deu o nome de Omar. Então, isso, nossa, me engrandeceu tanto, eu me emociono em falar assim, porque é uma pessoa que eu gosto demais. E há 20 anos que não nos falávamos. Por isso, gente, a gente tem uma situação que a gente tem que estar sempre, nós já comentamos sobre isso, né? Mas por onde você passar, você deixe boas impressões. Sempre que você deixar boas impressões, né? Você ser verdadeiro, tentar fazer o melhor, né? Dar o melhor de você para poder obter resultados, fazer relacionamentos. Faça isso. Você sempre vai ter gratas surpresas, quando você menos esperar. Gente, fazer 20 anos, sabe o que é isso? Aí o cara se comunica comigo dizendo como é que tá você. Eu sempre tô tentando, faz tempo já entrar em contato com você. Eu queria te dizer aí, né? Tenho 2 filhos, um dos meus filhos tem o nome de Omar, o meu nome. Não sei se a coincidência onde é, mas para mim foi sensacional, foi gratificante, principalmente por ele ter se comunicado. E agora, se Deus quiser, eu tenho aqui feito um trabalho de divulgação daquilo que um dia eu aprendi
E todo dia a gente está aprendendo, né? A gente sempre está falando, todo dia a gente está aprendendo, né? Então, qualquer um de vocês aí que tenha um histórico, não se envergonhe não. Se puder, vá à frente. Eu não sou nenhum locutor, mas eu tento fazer alguma coisa, né? E a gente também vai se acostumando, né? A gente também vai se acostumando com o tempo. Legal, gente. Então, vamos dar continuidade aqui. Tirar um pouquinho nossa vinhetinha do Giro das 11, né? Prefiro entrar agora uma música mais suave, mais tranquila, que para agradar o espírito, né? Vamos ver se nesse volume fica legal. Legal, gente. Então vamos lá. Bom, a gente está rumo aí a 2.200 pessoas nos seguindo. A gente, nossa, só tenho a agradecer. Pouco tempo, dia desses aí, a gente estava lutando para tentar ficar um pouquinho mais divulgado naquele trabalho que a gente tá fazendo. E eu acho que a gente está tendo sucesso. E agradeço demais todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Ainda hoje, mais 7 pessoas, foi essa semana, mais 7 pessoas entraram no grupo da OP. Eu fico muito feliz com isso, tá? Isso quer dizer que o trabalho da gente tá valendo a pena, sabe? Não é em vão. A gente vai ter dias, né, mais de baixa, dias mais de alta, mas a gente está aqui, não vamos desistir nunca, né? E aproveitando o ensejo do contato que eu falei, aproveitando isso, a gente desliguei o telefone, não sei nem quem é. A gente cita: por onde você passar, deixe uma boa impressão. Isso sempre, você só vai ter a ganhar com isso, tá? Beleza, gente. Então aqui ontem a gente fez, sim, a live. Vocês viram que à noite ainda eu fiz um testezinho aqui só para ver se eu conseguia a gravação. Acredito que esteja tudo correndo bem aqui. Já estamos com 8 minutos de gravação. E aí a live de ontem ela foi gravada. Eu consegui simplesmente fazer a gravação, daí joguei, né, pra frente. Ela tá falando sobre o Feng Shui, né, jardins e mais algumas dicas. Muita gente acho que já viu, acho bacana isso daí, mas a gente sempre está reportando. Bem, ontem, né, além de ela estar aqui também, a essa mesma live, né, a gente passou esse exercício. Olha que bacana, quase mais de 9.000 pessoas, né, participaram aqui prestigiaram a gente, né, e raciocinaram, né. Então a metade do dobro de uma dúzia, né, uma dúzia quanto que é? 12, né, o dobro é 24, a metade, lógico, né. Com certeza que essa ligação é gente que não... É pessoal de Vivo, de empréstimo bancário. Nossa, tá impressionante, tá? Beleza. Então, continuando, deixa eu ver, não teve nenhuma mensagem a não ser esse exercício. Continuando aqui. Aí a live, que inclusive eu coloquei como, olha lá, gravação, né? É a live 141, que vai falar, olha lá, ó, assunto é Feng Shui, né? Sua casa, e ele vai falar com jardins, etc.
Aqui foi o teste. Deu certo, tanto é que a gente está fazendo aqui agora, só se der algum problema. Gente, a mensagem de hoje é, como a gente vai falar sobre o capítulo de rosca, eu fiz uma similaridade, né, para poder compensar o assunto, né? Então tá lá, terçou. O ato de avançar ou recuar em uma situação, qualquer situação, tá? Assemelha-se a uma rosca que pode apertar ou afrouxar para ajustar-se, né? Se ajustar adequadamente. Então é bem isso aí, né? Qualquer coisa, né? Como a gente vai falar de rosca, mas esse assunto serve para uma série de coisas, né? Então quando você, né, tem certas situações, né, que você tem que saber, né, se você vai avançar, se você vai chegar lá, né, se vale a pena você falar, comentar, né? Eu quero paquerar aquela moça. Será que vale a pena, né? O ato de avançar, né? Ou então, opa, peraí, acho que ela já está comprometida, o pai dela é muito... Eu vou recuar um pouquinho, né? Então, assemelha-se a uma rosca. Uma rosca, normalmente, você ou se aperta, né, ou desaperta, ou você avança, né? Porque se tem rosca só para movimento, né? Ou você recua, não tem jeito, né? Então, mas para isso, né, quando você aperta ou afrouxa alguma coisa, né, avança ou recua, você está fazendo um ajuste adequado. Não sei se eu fui tão feliz na colocação, mas ela serve para um monte de coisa, né? De repente você está com um trabalho, né? Seu trabalho, né, você precisa expor certas coisas, talvez dê uma ideia para o seu chefe, mas aí você já conhece um pouco dele, ele não tem certeza se vai conseguir convencer e tal, então para isso tem que ter sua carta na manga, né, você tem que ter, né, claridade daquilo que você quer propor, né, então uma série de coisas. Então depende da situação e assemelha-se a uma rosca. Você pode ir para frente, como você pode ir para trás, né? Uma série de outras coisas, tá? Beleza, gente. Eu não sei até onde eu fui feliz nisso aqui, mas eu acho que a similaridade tá bem posta, bem colocada. Bom, aqui tem um probleminha, né? A gente já passou isso aqui mais atrás aí, ó. Mas houve bastante pessoas que erraram, viu? É uma coisa que não é tão... Vai ter que pensar um pouquinho, né? Fazer uma análise, né? Tudo nesse mundo, principalmente na nossa área, que é a área técnica, a gente tem que fazer análise. Mas ela serve para tudo. Você serve de uma análise lá no fogão, lá na cozinha da sua casa. Você saber assim, quantas pitadas de sal você vai pôr, né? Quanto de alho, né? Como é que vai ser esse seu tempero, né? Tudo isso está valendo, tá? Bem, gente, como a gente vai falar de rosca, na capa de apresentação no YouTube, né? Se vocês forem visitar o nosso portal, toda apresentação de rosca vai ter a capa com esse desenho, tá? Então aqui nada mais é do que ela ser um perfil de rosca e o pente de roscas, tá vendo? Pente de roscas, que muita gente fala, mas como é que eu sei como é a rosca, né? Você tem por dois motivos. Se você pegar uma porca, por exemplo, né? Uma porca, um parafuso que se acoplem, você conhecer um deles, se é, por exemplo, que for métrico, um M8, um M6, um M10, você vai, né, rosquear um com o outro. Se der certo, se correr, tá ótimo. O seu gabarito já foi feito. Mas você tem que conhecer um deles, ou a porca, ou o parafuso. Um deles você tem que ser conhecido. Bom, quando isso não ocorre, existe um equipamento, né, que é exatamente esse aqui, é o pente de rosca. Então, por que a gente está falando sobre roscas, diâmetros, números de fios por polegada, etc. O pente, ele tem que bater, né? O detalhe, né, da rosca tem que bater com aquele que está no pente. Lá vai estar definido que tipo de rosca que é, né?
esse pente aqui, por exemplo, vamos dizer que fosse aqui 1 polegada. Então ele pegaria o pente de 1 polegada, né? Vamos dizer que fosse métrico, uma polegada, né? Perdão, se é métrico não vai ser polegada. Vamos dizer que fosse M10, então estaria o pente lá de M10, né? Você colocaria aqui, se ele se ajustar, é esse daqui. Caso contrário, você experimenta outro pente, né? Se for métrico. Às vezes não é, porque você tem um pente para métrico, você tem um pente para padrão britânico, Whitworth, você tem um pente para padrão americano, né? As UNC e UNF, né? Então, e você vê que no caso, principalmente da americana e da inglesa, são um número de fios por polegada. Então você vai pegar em 1 polegada e vai contar quantos fios tem, 1 polegada. Você marca lá 1 polegada e conta a quantidade de fios. Você já consegue, né, verificar na tabela daquela rosca se está compatível, tá? Uma outra forma para você checar além do diâmetro, que você vai ter diâmetro externo, né, na tabela, você vai ter diâmetro de fundo de rosca, você vai ter ângulo, né? O pente ele vai te definir, né? No caso, a gente vai comentar um pouco mais à frente aí na recapitulação. Bom, continuando aqui, como se usa um pente de rosca? Muito legal essa observação aqui, eu achei bacana, sabe? Para usar o pente de rosca, procure no pente qual mais se parece com o parafuso encaixe e veja como a luz. Se não houver passagem de luz, esta, né, é a medida, né? Agora, se passar um feixe de luz, pegue um maior ou menor com outro sistema de medida. Porque às vezes, por exemplo, você está com um parafuso de 3/8, que é aproximadamente, né, 3/8 dá 9, redondo 9,6, tá? E o M10, então é 10 milímetros, né? Você põe o pente de rosca do métrico, né? Não ficou legal. Aí você põe o pente de rosca do NC, por exemplo, aí bateu, ou vice-versa. Mas você vai ver pela presença de luz ou não, né? Se não houver, né, passagem de luz, a medida é aquela. Agora, se houver passagem de luz, você tem que experimentar uma outra calibragem do pente ou talvez até verificar um outro tipo de rosca, né? Ok? Verifique qual das lâminas do pente de rosca se encaixa perfeitamente no filete de rosca. Simples assim. Muito legal isso aqui, muito aplicativo também, tá? Aqui uma foto, né, aqui para vocês verem. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Não dá, já tá no máximo já. Mas aqui, ó, por exemplo, esse pente, ele não tá dizendo aqui que tipo de rosca que é, talvez do lado oposto aqui, mas ele está dizendo que ela vai provavelmente é uma rosca rosca americana, tá? Ou pode ser inglesa também, né? Porque tá aqui, ó, de 3,5 até 18, tá? De 3,5, né, até 18. Isso já é o por diâmetro, né? Olha lá, o 3,5 tá aqui, essa lâmina de 3,5 vai lá até no 18, né? Tá vendo? Beleza aqui? Então tá aqui uma foto do pente. Vamos voltar aqui. Ótimo. Vamos ver o que a gente tem mais à frente. Assim, isso aqui foi... E hoje a gente vai colocar, né? Vamos concluir aqui o assunto de roscas, né? Mas hoje a gente está na semana de instrumentação, né? Então, ontem já fizemos uma segunda apresentação, né, de conceitos. Hoje a gente já vai ter mais uma, mais à tarde, tá? Ok. E eu estou divulgando isso aqui também no LinkedIn, tá? Se algum de vocês não observarem por aqui, podem observar pelo LinkedIn. Muito bem, gente. Então vamos lá.
Recapitulando, nós comentamos, né, até então sobre a rosca métrica, né, que é um perfil que a gente tem aqui no país, né, que a gente mais usa praticamente, a rosca métrica, né, a gente obedece a norma ISO e a norma ABNT. A ABNT nada mais é que um segmento, né, ela faz uma cópia, né, da norma ISO, da norma internacional, tá? Então você tem aqui, né, as principais características são um ângulo de 60 graus, né, é métrico, medida métrica, né? Então você tem por diâmetro aqui, e você tem a principal relação para fabricação dessa rosca, o desenho dessa rosca, é o passo. Essa medida vem aqui, tá? Então toda a relação aqui vocês vão ver que são geradas em função do passo, tanto a rosca interna como a rosca externa, tá? Então, e você também tem na métrica, vocês têm a rosca normal e a rosca fina, tá? Então aqui vocês vão ver lá o passo, todas as dimensões são em função do passo, tá vendo? Todas, ok? Ó. Se conhecer o passo aqui, você já consegue definir todas Opa, sempre eu erro aqui, é bonzinho aqui que eu tenho que pegar. Então tá aqui, né? Vocês vão ver todos, o diâmetro externo, o diâmetro, né, de crista, diâmetro de fundo, ângulo, né? Esse é o perfil dela, seja para externa como para interna. Tem medidas, é lógico, um pouco diferentes uma da outra para poder casar e dar folga suficiente para roscar. Então vocês têm tanto rosca fina como rosca normal, beleza? Então a gente já comentou com isso, a gente só deu um pequeno resumo. Além dela, a gente também logo depois, deixa eu ver aqui porque ele está um pouco pulado, tá? A gente viu, acho que é bem antes, sim, as roscas americanas, padrão americano, né? Então, esse aqui é o padrão, que também são perfis, né, de 60 graus, né? Vocês vão ver aqui, ó, padrão americano, tem a norma correspondente, todas elas são segmentos, regidas hoje pela ISO, né? Mas existiam as normas anteriores a qual a ISO captou. Então aqui é o padrão americano, ângulo de 60 graus, tá vendo? E só que aqui você tem várias dimensões aqui também com relação ao passo, mas você tem para cada tipo de diâmetro você tem uma quantidade de fios por polegada, tá? Nas roscas do padrão americano, tá? Então vocês estão vendo aqui, né? Olha lá, tá o passo, etc, né? E a quantidade de fios por polegada, beleza? Deixa eu ver mais à frente aqui, olha lá, tem a normal, né? Que a normal normalmente é usada industrialmente, que é a NC, né? E você tem a unificada, o NC, que normalmente são utilizadas para aplicações mais específicas, né? Aeronáutica, automobilística, onde se usa muita chapa fina, às vezes tem que fazer rosca nessas chapas, né? Então elas têm uma quantidade de filetes um pouco maior do que a normal, né? Então está aqui, ó, tem o diâmetro nominal, né? Tá lá, então, 1, 2, depois até 1/4 você vem com uma numeração, depois, né, 1/4, são medidas em polegada do diâmetro, e aqui, né, a quantidade de filetes por polegada, tá vendo? Muito bem. Tem a UNC, que é o padrão normal, né? E a gente também tem a fina e a extra fina, tá? Mesma coisa, né? Você tem o diâmetro,
a quantidade de fios por polegada, né? E então é importante que vocês, quando vocês têm uma dúvida, vocês pegaram o pente de rosca, deu legal, Tom, mas para poder confirmar, se você tem uma tabela dessa, você consegue saber todas as características que a rosca tem em termos dimensionais. Além do mais, né, no caso principalmente das UNFs, né, você tem a série 8, a série 12 e a série 16, a gente já comentou a respeito. Idem, né, as dimensões, número de fios por polegada, né, cada uma delas, tá vendo? Ótimo. A rosca métrica foi a primeira que comentamos. Depois sim, o padrão inglês, né? No padrão inglês você tem a Whitworth, né, a BSW, né, British Standard Whitworth, né, ou System. Agora eu tenho que recordar, mas já comentamos a respeito, tá? Então vocês vão ver que a Whitworth normal, ela já o perfil dela não é 60 graus, como é o padrão americano, como é a métrica, né? Ele já é de 55 graus, tá vendo? E foram as primeiras roscas a ter uma padronização. Foi, acho que 1841, nós já citamos, falamos quem fez, etc. Então, porque até então era tudo, né? Cada um fazia o seu tipo de rosca, então não havia intercambiabilidade, nada. Aí foi padronizado e por isso que a Whitworth tem tudo quanto é canto, até hoje. Nós já também comentamos essa situação. Isso aí foi na Revolução Industrial Inglesa, né? Muita coisa foi padronizada, né? Bom, idem aqui, olha lá, os diâmetros, né? E o número de fios por polegada, tá? Então você tem aí o diâmetro, depois você tem os diâmetros, né? Qualquer dimensão que você for pesquisar, ó, tem as cotas aqui, né? Então você consegue, né, determinar realmente se o feixe de luz passou, o pente lá deu tudo ok. Se você quiser uma confirmação, uma garantia, você compara com a tabela as dimensões que você tem em mão, beleza? Porque tem duas situações, né? Porque roscas também, né, qualquer elemento de máquina, ele tem um desgaste. Então quando você vai pôr lá, seu feixe de luz, né, passou, deu quase certo, mas eu vi um fiozinho de luz lá, confira as medidas de acordo com a tabela, ou vice-versa. Por quê? Porque tem desgaste também. Então, de repente, né? Ou depois que você soube, você pega uma outra, por exemplo, pega uma porca daquela dimensão, né, e experimenta. Se ele penetrar, né, tranquilamente, porque a rosca não é para entrar com um ajuste prensado, tem que entrar livre, né? Ok? Muito bem, gente. O dispositivo que você utilizaria para prensar isso seria uma arruela de pressão, etc. Bem, o que mais? Além disso aqui, a gente tem lá a mesma coisa, o Whitworth com folgas nos vértices, né? Vocês vão ver aqui que dimensionalmente não muda muito, né? Vamos pegar de 1 polegada aqui, ó, 25.4, deixa eu ver aqui, aumentar um pouquinho, né? A gente já fez isso aí, né? 25.4, olha lá, 8 fios por polegada, né? 8 filetes por polegada. Vamos ver a normal. 25, 8 filetes por polegada, tá vendo? Então as modificações, a normal e a com folga no vértice, a diferença é muito pequena e não vamos discutir isso aqui agora. Agora você tem também a Whitworth fina, série fina, que também é um ângulo de 55 graus, né? Obedece uma outra normalização. Você tem série 1, série 2, tá? Então, olha lá, você vê aqui o diâmetro nominal, né? O diâmetro nominal. E tá a seção.
e o número de filetes, né? Número de filetes que vai servir para as duas, tanto a número 1 como a número 2, né? Deixa eu ver se eu não falei besteira. Exatamente, o número de filete está bem no meio aqui, serve para ambas, tá? Se pegar de 20 aqui, ela tem 10 filetes, né? E no número 2 ela idem também, ok? O importante é que é 55 graus aqui e é número de filetes por polegada também. Tem como especificar, etc. A gente já comentou isso. Bom, isso é só para dar um resumo, né? A gente hoje vai comentar. Poxa vida, deu um pequeno probleminha aqui que eu vou ter que voltar. Vamos lá, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se. Estão mais à frente, são as roscas para tubo, tá? A gente também comentou. Deixa eu ver aqui. As roscas utilizadas para tubo, né? Nós temos aqui, provavelmente é o padrão americano essa, deixa eu ver aqui. Roscas para tubo. Então aqui, ó, vocês estão vendo que é americana também, ó. Padrão americano. Vocês vão reparar que ele, né? Ela só tem cônica, né? Cônica ou paralela também. Peraí. Deixa eu aumentar aqui pra gente poder, né? Olha lá. São cônicas, tá? As roscas do padrão americano. É o que a gente chama da NPT, tá? A rosca NPT. Normalmente para pressões acima de 150 libras, né? De 10 quilos, tá? Então você vai ter por tabela aí uma série delas tem de 300 libras, né? Significaria 30 quilos, né? 600 libras, 900 libras, 2.000 libras, né? Então, depende da classe de pressão que se atua, né? Mas, de uma forma geral, elas também têm o ângulo de 60 graus, tá vendo? São cônicas, né? Uma conicidade de 1,47 graus, que é a conicidade de 1,16, né? E tem aqui todas as dimensões, também fios por polegada, tá aqui, ó. Se pegar, por exemplo, a gente está usando muita de 1 polegada, né? Olha lá, 1 polegada. Outra coisa, gente, esse diâmetro aqui efetivo, no caso de rosca de tubo, ele não bate certinho lá com 25,4 lá, hein? 1 polegada. Normalmente são diâmetros diferentes, tem que atentar muito isso. Estou comentando porque quando eu estive na Vibraz a primeira vez, um projetista, se não me engano, Edilson ou Edmilson, ele que me chamou a atenção. Eu já estava lá e eu fui fazer um trabalho. Eu sei que tinha que usar uma rosca de 1/8 para tubo. E eu coloquei no meu projeto, fiz sem olhar a tabela. Coloquei lá de 1/8, 1/8 dá quanto? 3,2, né? Aproximadamente, é 3,158, né? Mas é 3,2. E eu fiz a rosca lá com isso daí, sabe? Essa dimensão, então. Aí ele, tá errado isso daí, né? Aí eu fui ver lá de 1/8, não era nada daquilo que eu tinha posto lá não, tá? Então, ó, tá até aqui, ó. Tá? Vamos ver se dá pra ter uma ideia melhor aqui, pra ver se até onde eu... Faz muito tempo isso, gente, eu não... Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. 1/8, ó. 0,36. Praticamente 0,4 pra gente dar um, né? Então, se é 1 polegada 25,4, vamos por 25. Aqui 40%, né? Ó, 1/8, ó, 40%. 0,36, né? Eu não vou fazer a conta exata aqui. Vamos por 0,4. 0,4, 40% de 25 dá 10 milímetros. Ó, pra você ver. Então, tá vendo aqui, ó, o diâmetro externo, tá até maior, quase meio, é isso mesmo, 40%, tá aqui, ó.
deu quase 10 milímetros. E eu tinha usado lá um oitavo 3,2. Então, atentem-se muito quando é rosca para tubo. O diâmetro não é o nominal que a gente fala, hein? Como é a métrica, por exemplo, você vai lá M10, M6, M5, M4, é aquilo lá, é 4, é 5, é 6, por exemplo. Agora, no caso, né, por exemplo, você vai fazer um projeto onde você vai fazer um furo para encaixar um tubo, um furo roscado para se colocar um tubo. Aí você tem que ter uma distância de borda, né, da chapa daquele furo, né, do furo para cá até a borda mais próxima. Ele tem que ter, normalmente de regra usa-se 2D, 2 vezes o diâmetro. Então, se você colocar o seu furo como um oitavo, pensando em um oitavo 3,2, você vai usar 1/4 de polegada de distância de borda, né? Vai dar 3,2 vezes 2, 6,4, dá 1/4. Vou usar isso aqui. Errado. Porque na verdade ele não é 3,2, ele é quase 10, a gente acabou de ver aqui. Se ele é quase 10, a distância de borda 2D vai ser 20 milímetros, né? Próximo. Eu estou só dialogando aqui para vocês sempre se atentarem a isso, né? Beleza? Então tá. Puxa, a recapitulação acabou ficando maior. Deixa eu ver quantos minutos nós já temos. Já passamos de meia hora, né? Já vi que o assunto hoje... Bom, essa é a americana, 60 graus. Mas você tem a rosca a gás, que é a Whitworth, o padrão inglês, tá? Que é com 55 graus, mas tem cônica e tem paralela, tá? Vocês têm tanto cônica como paralela, tá aqui, ó. Tá vendo? Tem a paralela e tem a cônica, mas ambas com ângulo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor, com ângulo de 55, tá vendo? 27,5, mas 27,5, ó, 55. Tanto a cônica como a paralela, beleza? Também fios por polegada, tá? E a mesma coisa da situação que a gente acabou de especificar aí. Vamos pegar aqui, ó, a de 1/8 lá, ó, tá vendo? Ela vai ter 28 fios, tá vendo aqui, nesse caso, né? 28 fios, o passo, a altura, lá em termos de diâmetro, ó, diâmetro maior, olha lá, ó, 1/8, ó, quase 10 milímetros. Lembra que eu comentei com vocês que era perto de 10, né? É isso aí. Bom, gente, ok, agora vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a trapezoidal. Agora tem que achar. Pra gente concluir, a gente já reviu, o que review é bom, hein? A gente já reviu o que foi dado. Agora a gente vai, vamos lá, dente de serra, trapezoidal. Gente, tanto a trapezoidal como a dente de serra são roscas métricas, né? A grande importância aqui, antes de falar sobre isso, deixa eu ver aqui, a gente falou sobre o pente, né? Olha lá, rosca trapezoidal, né? Então esse aqui foi tirado aqui para a gente facilitar, para eu poder falar para vocês, né? Mas é uma barra, né? Deixa eu até aumentar um pouco aqui, porque tá muito pequenininho, vamos ver se eu consigo. Ah, tá, deu certo. É uma barra reta formada por roscas de passo contínuo com um ângulo de 30 graus, tá vendo? A trapezoidal tem 30 graus, né? Esse dispositivo é usado na execução de quase todos os processos, né? E aplicações industriais que exigem um movimento linear, né? À medida que você avança, você é correspondente em termos de distância linear, né? Você correu de um determinado em X, né? Você tem um avanço, né, linear correspondente.
né, na sua hipotenusa aí, né? Então, ó, que exige um movimento linear na vertical, tanto na vertical como na horizontal, né? Eu já fiz projeto, fiz um projeto para alunos da CETEX muitos anos atrás, né? E nisso tinha um carrinho motorizado e que tinha uma coroa pinhão, né? Era para poder levar carga, é como se fosse uma empilhadeira, só que manual. Então na hora ele acionava com a botoeira para poder subir, e isso aí tinha um fuso, né? Esse fuso era com uma rosca trapezoidal, tá? Só que esse caso ele fazia uma transmissão coroa pinhão para poder fazer uma elevação vertical, beleza? Só para comentar com vocês, né? Também aqui está um perfil dela, né? Tem várias perguntinhas que você acha aqui, mas uma que eu achei legal foi essa aqui. Para obter esse diâmetro, deve-se abrir o paquímetro, colocando-se então o fuso, né, entre as duas hastes de medição. E se fecha o paquímetro para que a haste encoste na área externa da rosca, né, do fuso, em ambos os lados. Está aqui, ó. O que ele fez. Vamos ver se a gente... aqui já dá... Mas eu vou poder mostrar pelo perfil que está aqui. Então a gente falou que ele era 30 graus, né? Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 30 graus. Vamos ver se aumenta um pouquinho mais. Olha lá, métrica 30 graus, tá vendo? Você também tem o passo, né? Você vai ver aqui, ó, dimensões em diâmetro, né? E o tamanho do passo. Em relação ao passo, você tem todas as dimensões do perfil, né? Conforme as tabelas aqui que a gente tem, beleza? Muito bem. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem um exemplo, ó, de avanço, tá vendo? Vou mostrar para vocês. Não precisa de som, ele está fazendo um avanço aqui, né? Mas vocês vão ver aqui a forma com que ele está trabalhando, ó. Tá vendo? Você vê que tem um ângulo, você vê que tem aqui, é bem visível, né? Olha aí, ó. A rosca quadrada é bem similar também, tá? Ok, gente? Era só para mostrar para vocês. Vamos voltar ao nosso... isso aqui. Ótimo. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar da trapezoidal. Tem a norma, né? Vocês vão ver aqui, nesse manual você tem ela, a normal com a DIN 103, né? A fina, olha lá, com DIN 378, né? E a grossa, né? Que é para cargas maiores, é DIN 379, beleza? Então eu queria só comentar isso com vocês. A gente mostrou algumas aplicações e já cargas, né, tanto axial como, no caso, tanto horizontal como vertical, né? Que mais? Depois a gente vai passar para dente de serra, tá? A dente de serra também é métrica, tá? Também é métrica. Então vocês vão ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma ilustração um pouco melhor de fabricação e aplicação, né? Deixa eu ver aqui. Fusos, aqui da trapezoidal, os fusos, mas a gente já comentou, né? Aqui sim, a dente de serra. Sim, a dente de serra. Então você está vendo aqui um perfil dela, né?
que vai ter 30 graus. Só que esse daqui não é dente de serra, gente. Esse aqui eu confundi as imagens aqui. Deixa eu voltar para que não possa a gente fazer uma apresentação mais adequada. Tá aqui, ó. Essa sim é o perfil da dente de serra. Ele tem ângulo de um lado, tá vendo? O ângulo de um lado normalmente é 30 graus também, e a outra é perpendicular, né, à linha de centro do eixo. Tá ok? Tá aqui, ó. Então, ó, o perfil com uma rosca dente de serra se assemelha ao dente de uma serra. É exatamente o que vocês estão vendo. O que torna possível transferir imensa força ao longo do parafuso com um ângulo de flanco de 30 a 40 graus, tá vendo? Não é só 30, tá? No caso aqui é um fabricante, tá? Mas fabrica-se rosca dente de serra conforme ISO de início único e múltiplo, de acordo com a especificação da DIN 513. Também tem a 20401, a 27... a 6063 lembra a chapa de alumínio. Também fabrica-se rosca dente de serras e fusos roscados dentro de serra, dente de serra personalizado dependendo, né, de modo a satisfazer a necessidade específica. É porque você vai fazer o avanço, etc. Então, às vezes você precisa de uma situação mais específica, né? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Como eu não citei, eu vou comentar aqui, né, no caso da trapezoidal, né? Nós paramos aqui, mas não comentamos a norma dela, né? Mas normalmente acompanham elas, são aqui, né? A ISO, né? A DIN 103, mas a gente vai mostrar, ou já comentamos aqui nessa apresentação. Então, como a gente citou lá para vocês, né? A dente de serra, você tem essas normas, DIN 513, 514, 515, que é normal, fina e grossa, também na mesma sequência que a gente fez com a trapezoidal, né? Ela é métrica, então tá aqui, você tem os diâmetros, e os diâmetros, né, tudo em função do passo, então você tem as de várias dimensões aqui, beleza? Falamos sobre a aplicação dela, né? Também existe uma que já o uso dela é um pouco menor, né, que é a dente de serra, que acompanha essa asa B19, né, de 53, é a rosca Acme, né? Que nada mais é que uma dente de serra, obedece um outro padrão de dimensões, né? Mas ela tem um ângulo de 29 graus, tá? Então, para que vocês conheçam, né? Ou então você tem aqui 45 de flanco mais 7 aqui, uma pequena inclinação, não é perpendicular à linha de centro do eixo, tá vendo? No caso, rosca Acme, que nada mais é que uma dente de serra, só que com uma outra norma, né? Beleza? Tem classes, né? Tabela arredondada no fundo, então você tem várias características dela aqui, a gente pode repassar isso para vocês para que tenha esse dado de acordo. Isso aqui é do Protec, tá? Muito bem. O Whitworth. Bom, gente, passamos aí, temos que falar sobre a soberba. Acme, nós falamos, tem a Edison e tem a Edison, normalmente são roscas, essas roscas para lâmpadas, né? Esse corpo de lâmpada, né? Não sei se eu tenho uma aqui para poder mostrar para vocês, mas vocês já conhecem, é um padrão bem, todo mundo conhece uma lâmpada, né? Então ela tem aquele corpo, essa rosca tem aquele perfil totalmente arredondado, normalmente feito, né, em alumínio ou latão, né?
E também são usadas em cartuchos de fusíveis. Você lembra aquele fusível que hoje quase não tem mais, né? Aquele fusível tipo rolha, ele tem a rosca daquele tipo para você colocar na chave, aquela chave faca. Aquilo lá não se usa mais, né? Mas é um exemplo de aplicação. Deixa eu só buscar o perfil aqui para vocês. Aqui está. Bom, lá vocês vão ver, né? Ela tem vários tipos, né? Lá, casquilhos de rosca Edison antes da montagem e tal. Então aqui está o desenho do perfil. Ela tem vários padrões, né? Assim, né? Tipo, né? E10, E12 para cada tipo de diâmetro, né? Então você tem o dimensional delas, né? Elas também são fios por polegadas, tem a quantidade de fios por polegada, vocês vão ver que são bem maiores, né? Porque são grandes, né? E não é para carga, isso aqui não é uma rosca utilizada para carga, é simplesmente para encaixe, né? Então aqui tem, deixa eu ver o que ele pode falar aqui. É uma rosca cilíndrica direta, né? De uma entrada, cujo perfil é em curva contínua, formado por uma sucessão de arcos, né, de circunferência e raios iguais e com cavidade, né, alternadamente opostos. Então é uma rosca normal. Olha lá, rosca é uma rosca normalmente, né, usada em bases de lâmpada, né, e fusíveis roscados, é o que a gente acabou de falar, né? Então você tem vários padrões aqui, você tem tabelas que você pode, né, pegar de uma lâmpada lá e você checar muito facilmente, precisa saber que tipo exato que é a rosca, beleza? Uma coisa que eu li agora, tanto a dente de serra como a trapezoidal, nós podem ter mais de uma entrada, né? Quando você faz a usinagem, para facilitar com que haja o engaste entre o fuso e o elemento roscado, ele pode ter mais de uma entrada, tá? Então você pode ter uma, duas, três entradas, tem até com 4 entradas, ok? Para facilitar o rosqueamento. Você encaixou, começou a girar, ele já se acomoda e você consegue fazer a penetração facilmente, né, o avanço. O que mais? Sim, agora sim vamos para nossa rosca soberba, né, que é a auto atarrachante, né? Eu só vou ver aqui onde que eu tô, em que lugar que ela tá aqui. Tudo isso a gente comentou, tem uma série de coisas aqui. Diversos tipos. Aqui você tem diversos tipos de parafusos com seus dimensionais, tipos de rosca, etc, tá? Mas a gente aqui tá buscando só para mostrar o tipo soberbo. Tá aqui, ó. Muito bem. Então, parafuso para madeira, né, que é o alto atarrachante, que muitos falam de rosca soberba, né? Então vocês vão ver que ele também é tudo, né, os primeiros aí foram ingleses e americanos, né? Então aqui, ó, você tem um número de roscas, né, correspondente a vários diâmetros, né? É que você fala assim, eu quero um parafuso, né, número 4, número 10. Então você vai ter o diâmetro correspondente, né? E você vai perceber aqui, olha lá, o diâmetro, e também você tem de diâmetro, de 1/4, né? De 5/16, de 3/8. Então você tem por número, né? E depois por polegada. Mas elas também são determinadas com filetes por polegada. Aqui, ó, filete por polegada, tá vendo?
Então ela tem um número de filetes em cada polegada aqui, ó. E aqui são vários tipos de cabeça, né? Lentilha, escariado, abaulado, né? Uma série deles, tá? Aqui tem vários tipos, né? Cada um com a sua, em função da cabeça, né? Você tem uma normalização DIN, tá? E vocês vão ver aqui que ela tem um comprimento equivalente, né? E, olha lá, e os tamanhos, diâmetro padrão, né? Comprimento, né? E a quantidade de filetes, né? Você tem, olha lá, tamanhos normais, né? Só que isso daqui você já está em pregos, né? Os parafusos para madeiras, a gente tem que usar essa tabela aqui, ó. Beleza? Então você tem vários tipos dele aqui. A gente já, esse aqui é o que é importante é se guardar essas normas aqui em função do tipo de cabeça, que certamente vocês procurarem por elas, você vai ver que já tem uma ISO correspondente, tá? E se você precisar do dimensional, você tem aqui nesse manual. Gente, o capítulo de rosca é extremamente intenso, por isso mesmo a gente iniciou falando sobre cargas, né, na primeira apresentação do capítulo de rosca, e depois a gente veio dizendo as características de cada uma e tentando falar as aplicações, né, falando sobre as aplicações de cada uma dessas. Eu espero que a gente já tenha atendido aí. Hoje nós estamos encerrando esse capítulo de rosca. Não dá para falar mais coisas, que a gente teria muito mais para comentar. A proposta da gente é simplesmente mostrar o que tem, para que é aplicado e quais são as características construtivas e dimensionais de cada tipo de perfil, né? Então, vamos aqui voltar a nossa página. Agora vamos comentar sobre... Vamos ver aqui, ó, a mensagem, tá vendo? O Diego, que eu comentei com vocês, fiquei muito feliz com isso aqui, né? Deixa eu dar um F5 aqui para tentar atualizar a página. Vamos ver a nossa abrangência, né? Tá aqui, visão. 31 de ontem para hoje, não podemos reclamar não, a gente nunca reclama disso, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou entrar só para ver a nossa abrangência, sempre a gente está vendo isso, né? Tá aqui, né? Tem a semana da instrumentação, foi que a gente lançou ontem, né? Na semana da instrumentação, falando sobre ar comprimido e calha partial. Essa parte da calha partial foi sensacional, essa apresentação, viu? Mostrando aí sobre célula de carga capacitiva, como funciona, o borbulhador da calha partial, a miscelânea que você faz para obter um resultado fluídico, né? Você chegar através de um resultado elétrico, saber o nível, a vazão na calha partial, né? Muito legal, a gente tem uma explicação muito legal aqui, gostei demais, né? Bom, gente, deixa eu ver aqui essa abrangência. Olha, até que interessante, hein? Olha aí. Pouca gente, mas olha, engenheiro elétrico, vendedor, estudante, eu fico muito feliz com estudantes, né? Projetistas, da nosso ramo aí de CAD, analista comercial, né? Engenheiro de obras, né?
trabalhador em contrato, supervisor de equipamento pesado. Eles sempre estão prestigiando a gente, viu? Vamos ver aqui, ó. A Pamplona, é do Diego isso aqui, com certeza. De Pamplona, né? Lá no País Basco, na província de Navarra. Aqui Braga, Portugal, Seattle, né? Sensacional, muito bom. A gente fica muito agradecido pelo pessoal estar prestigiando a gente, não só daqui, como daqui tem muitos lugares que nos prestigiam, o Brasil todo. A gente tem recebido muita coisa boa. Muito legal. Deixa eu ver aqui a central de petróleo e gás, só para dar a nata do negócio e a gente fechar hoje. Central de petróleo e gás. Olha, falando em locomotivas, né? Rumo. Vamos ver. Olha lá. Rumo e governo do Mato Grosso fecham um acordo. É o nome da empresa, hein? Fecham um acordo, né? Com construção de ferrovia. Olha, isso daí é uma coisa que nós estamos necessitando demais nesse país, né? O transporte está caro e essa foi uma coisa que a gente perdeu provavelmente no governo militar, na época do Figueiredo, que parou com o transporte ferroviário e ficou só com o transporte rodoviário, né? Tem muito pouco hoje desse ferroviário. Mas a gente vê que as grandes nações, todas elas têm grandes redes de ferrovias e funcionam a todo vapor, né? Gente, eu tô ficando com dor na vista aqui, eu vou ter que... Assim, tem muita luz aqui, sabe? Mas tomara que seja a minha também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Só que tem uma coisa, eu ponho o escuro, facilita na luz, mas não consigo ler, né? Investimento de 240 milhões em projeto de geração de energia, biogás, né? Agreco. Tá? Antiga Odebrecht, né? Se desfaz de sua principal companhia, afeta ações da Petrobras. Olha, isso aqui, a Odebrecht teve muito problema com Sérgio Moro lá e detonou as empresas nacionais que atuavam com a Petrobras. E hoje a maior parte desse desemprego aí está saindo por causa disso. Essa bendita, como que é? Como que eles falam? Não sei o que do Paraná, né? A Justiça do Paraná, alguma coisa assim, né? Sebrae de Indaiatuba abre vagas em cursos gratuitos, EAD, muito legal. Petrobras, Shell, promove mais investimentos em energia renovável. Isso aí já tem algum tempo que eles estão fazendo isso, né? Petrobras anuncia, né, a ambição de atingir, né, neutralidade das emissões de carbono. Excelente. Líder de produção de celulose, né, a Braceli, está com muitas vagas de emprego, né, técnicos, para saber onde que é, né? Entra no artigo aí, vocês vão. A WEG, fabricante de equipamento elétrico, pode ser um porto seguro. Shell, gigante, né, global de petróleo, irá produzir 10 vezes mais combustível sustentável de aviação. Aí, pessoal da aviação, né? Lightsearch, BP, maior companhia, isso aqui nós já falamos ontem, né? Que é a maior companhia de energia solar da Europa. Legal, gente. Por hoje a gente está encerrando. Capítulo de rosca a gente concluiu, tá? Esperamos que vocês estejam conosco ainda essa semana aqui, que ainda temos que concluir o assunto de Feng Shui e retornar algumas coisas que ficamos
devendo de mais atrás, né? Um pouco mais para trás. Beleza, então? Eu agradeço muito a atenção. Um grande abraço a todos. Obrigado, Diego, pelo contato. PT, saudações. Tchau.